Olá pessoal, nesta videoaula eu vou resolver um exercício de autovalores e autovectores. Especificamente temos uma matriz A quadrada 3 por 3 em que devemos responder três questões. A primeira é encontrar autovalores e autovectores da matriz A. Segundo, saber se essa matriz A é ou não diagonalizável. E terceiro, encontrar os autovalores e autovectores da matriz inversa de A elevado à potência 2. Muito bem, vamos começar contextualizando. Então, dada uma matriz A quadrada n por n, existirá um escalar lambda chamado autovalor e um vector v chamado autovector, em que se cumpre esta equação para alguns valores de lambda, que justamente se llama autovalores. Esta ecuación se llama ecuación de autovalores y observe que trivialmente es satisfeita si o vector v for vector nulo. No entanto, estamos interesados en autovectores no nulos, o sea, autovectores no triviais. Por tanto, se demuestra de que para eso acontecer, necesariamente a determinante desta matriz A menos I lambda tem que ser zero, em que I é a matriz de identidade da mesma ordem de A. I lambda naturalmente é o autovalor. Então, substituindo a matriz A e a matriz I lambda, temos esta expressão. Simplificando, temos essa outra expressão. Beleza? Ok. Na hora de calcular determinante desta matriz, se percebe que o resultado será um polinômio em lambda de grado máximo 3, certo? Ou seja que essa determinante, após calcular, tem esta estrutura, né? Igualado a zero. Então, os valores de lambda que obedecem esta equação são justamente as raízes deste polinômio em lambda de grado máximo 3. Portanto, seria interessante poder, por exemplo, colocar esta expressão em forma factorada. Se você conseguir isso, então, em forma imediata, você encontra as três raízes, porque se está factorado, dessa forma aqui, considerando esse primeiro factor, se lambda for A menos A zero, então zero igual a zero, ou seja, lambda igual a satisfaz esta equação. De forma similar com os outros fatores. Então, é interessante que essa determinante, no final, acabe numa forma factorada. Então, a pergunta é, eu posso fazer isso como? Pois existe uma maneira, né? A maneira é usando a determinante, calculando o método de cofactores, primeiro ponto. Segundo ponto, utilizando esta propriedade que vou mencionar em seguida. Quando você tem uma matriz A, se você fizer estas duas operações elementares, já seja na linha ou na coluna, a matriz muda naturalmente, mas a determinante não se modifica. Por exemplo, na primeira temos uma linha I, é trocada pela linha I mais o múltiplo de outra linha, né? Onde gama é um escalar que você pode escolher convenientemente, entende? Mesma coisa nas colunas. Pois bem, então vamos aplicar operações elementares para que aqui nesta expressão apareça zeros, já seja nas linhas ou nas colunas, porque quando aparecer zeros e em seguida aplicar método de cofactores, a determinante fica fácil de calcular e importante, o resultado vai aparecer factorado, que é o que eu quero, né? No final das contas, isso que eu preciso. Ok? E você já pode perceber aqui que
Se você olha com cuidado, essa coluna 2, esse 2, esse menos 2, tá certo? Um negativo do outro, podemos utilizar esse fato para, por exemplo, forçar a que nessa linha apareça um zero. Então, a operação elementar que vou aqui aplicar, essa daqui, a linha um, tá certo? A linha 1, essa linha aqui, eu vou modificar como linha 1 mais a linha 3, beleza? Essa é a operação elementar que eu vou aplicar nesta matriz. Como fica? Vamos ver. Então, determinante, a nova matriz como é? Então, na primeira linha, vamos, essa linha aqui, tá certo? Esse elemento, vamos somar menos 4. Então, vai dar menos 7 menos lambda. Agora, nessa posição aqui, esse 2 vamos somar com menos 2, que naturalmente dá 0. Esse foi o objetivo de ter escolhido esta operação elementar. Seguindo, menos 4 vamos somar com esta expressão de baixo, então vai ficar menos 7 menos lambda. Então, a primeira linha foi modificada. A segunda linha vou copiar simplesmente porque não fizemos nenhuma operação elementar. Então, a linha 3 igual, vamos copiar. Beleza? Ok. E apesar de que a matriz já se modificou, mas a determinante continua sendo zero. Esse é o detalhe importante. Em seguida, nós podemos perceber novamente um fato curioso, né? Que este número é idêntico a este número. Portanto, se nós trabalharmos nas colunas, podemos forçar a que este elemento na posição 1, 1 seja 0. Ok? Então, para isso, eu posso aplicar a seguinte operação elementar. Que seria a coluna 1, ok? A coluna 1, vamos trocar por coluna 1 menos coluna 3, ya que ese número menos 7 menos lambda y ese número menos 7 menos lambda son iguales, entonces tengo que sustraer para aparecer un 0 en esa primera posición. Entonces, vamos a aplicar esa operación elemental. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo fica? Entonces, determinante, a matriz modificada será menos h menos lambda, menos h menos lambda, que va a ser 0. Continuando, este número 2 menos 2, que sería 4. Menos 4, vamos a colocar aquí aparte si quiser, menos 4 menos 3 menos lambda, eso va a ser menos 4 más 3 más lambda, o sea, va a ser menos 1 más lambda, ¿beleza? Ok, então fizemos a operação elementar na coluna 1. Agora, as outras colunas vamos copiar do mesmo jeito, porque nós não fizemos nada nessas colunas, beleza? Então, vamos copiar aqui a segunda e terceira coluna. A matriz se modificou, é verdade, devido a esta operação elementar, mas a determinante continua sendo 0. Ok? Então, é nesse momento que já podemos aplicar o método de cofactores para calcular esta determinante. Entonces, por eso, vamos a escoger propositalmente esta línea como a línea pivot. ¿Beleza? Entonces, ¿qué quiere ese método
de cofactores. Como que você calcula una determinante por cofactores. Así, ¿no? Você elimina esa primera línea y esa primera columna, o intercepto sería 0. A localización del intercepto sería primera línea, primera columna, veces a determinante da su matriz, eliminando primera línea, primera columna, que básicamente sería este cuadradinho aquí embaixo, ¿beleza? Continuando, ahora eliminamos esa segunda columna, intercepto con ese pivot sería 0, localización sería primera línea a segunda columna, veces determinante de una cierta submatriz, que en no caso no nos interesa más, porque este 0 global ele va a matar todo, ¿no? Y finalmente eliminamos esa tercera columna y esa primera línea, o intercepto es menos 7 menos lambda. A localización de él es primera línea más tercera columna. Veces a determinante da su matriz, eliminando primera línea y tercera columna, que va a ser 4 menos 6 menos lambda, menos 1 más lambda y menos 2. Todo eso igual 0. ¿Beleza? Ok. Ahí dá para perceber, minutinho, essa parte aqui. Ok. Aqui dá para perceber o seguinte, que nesta expressão, esse primeiro termo cancela, esse segundo termo cancela, e só sobrou isso daqui. Então, vai ficar que a determinante da matriz P de lambda vai ficar assim. Menos 7 menos lambda, multiplicado por menos 1 elevado a 4, que da 1. La determinante de esa matriz sería 4 por 2, 4 por menos 2, menos 8. Y menos 6 menos lambda, veces menos 1 más lambda, ¿beleza? Todo eso igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Enseguida, nos ya podemos simplificar esa expresión en lambda. Podemos factorar menos esta expresión en paréntesis. Nos podemos ya colocar respuesta definitiva, que sería lambda cuadrado más 5 lambda menos 14. ¿Beleza? Y aquí tengo una técnica para factorar, que es la siguiente. Si você quiere factorar eso, você vai colocar aquí dos números que tienen lambda cuadrado, no sería lambda lambda. Você coloca aquí dos números que multiplicados den menos 14, que sería, no caso, 7 veces menos 2 para dar menos 14. Y esos números son apropiados porque se multiplicó en cruz, ¿no? 7 lambda menos 2 lambda, él debe dar 5 lambda. ¿Y cómo da? Entonces, eso de aquí representa a factoración de esa expresión cuadrática. Entonces, no final, la expresión polinomial fica así, ¿no? Fica lambda más 7 veces lambda menos 2, todo eso igual a 0. Entonces, de aquí, percébese de que mi polinomio está factorado. Entonces, si você me pregunta para qué valores de lambda esa expresión es satisfeita, entonces inmediatamente vamos a responder así. Si esta expresión
for 0, entonces se cumple 0 igual a 0, o sea, aquí tenemos a primera raíz para esta ecuación polinomial. Entonces, lambda sería menos 7. Mas para que esto sea verdadero, una opción también sería que este segundo factor sea nulo. Entonces, otra posibilidad, otra raíz, ¿no? Y que lambda sea menos 7. O ese tercer factor, para ser 0, lambda tiene que ser 2. Entonces, así vamos a obtener las tres raíces de esta ecuación polinomial, que también van a ser justamente los autovalores de la matriz A. Entonces, resumiendo, nossa matriz A, certo? Tem dois autovalores. Un primer autovalor que vale menos 7, un segundo autovalor que vale 2, ¿está cierto? Só que ese autovalor es repetido dos veces, por eso se dice que tiene multiplicidad de 1, ¿está cierto? Cuando este valor tiene multiplicidad de 2, eso significa de que aquí puede acontecer dos cosas. O vamos a ter dois autovectores linearmente independentes, o vamos a ter un único autovector linearmente independiente. En ese otro caso, naturalmente, vamos a ter un único autovector asociado, ¿beleza? Ok, entonces vamos a calcular los autovectores para lambda igual menos 7. ¿Todo bien? Entonces, para eso, colocamos aquí cálculo de autovectores. Entonces, vamos a partir de aquí, ¿no? A menos I lambda. Perdón. De aquí, ¿no? Vamos a partir de aquí. A, matriz A veces B igual lambda veces B, que ajeitando adecuadamente sería A menos I lambda multiplicado por B igual vector nulo. ¿Beleza? Y esa expresión A menos I lambda la gente ya conoce, ¿no? Podemos subir aquí y copiar o A menos I lambda. Entonces aquí, o esta parte aquí. Esta parte aquí, que nos vamos a copiar. ¿Beleza? Entonces, pronto. Entonces sería A menos I lambda, y aquí vamos a complementar con B, que vamos a supor que sea MNP, que, que nossa incógnita o autovector B, isso é igual ao vector nulo 0, 0, 0. Acontece que vamos ter que calcular vamos ter que fazer essa conta para cada autovalor por separado. Então, começamos para lambda igual menos 7. ¿Beleza? Entonces, ese lambda menos 7 vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿cómo fica? Fica así. Fica menos 3 menos 7, 2 menos 4, 2 menos 6 menos 7, menos 2, menos 4 menos 2, menos 3 menos 7, ¿cierto? Todo eso multiplicado por ese vector columna, MNP igual vector nulo.
Tá certo? Ok? Aqui vai ficar, então, aqui vai ficar 4, certo? Aqui vai ficar 2 menos 4, 2. Aqui vai ficar 1 menos 2, menos 4 menos 2. Aqui vai ficar 4, beleza? MNP igual 0, 0, 0. Então, a partir de aqui, nós podemos obter um sistema de equações lineares, né? Começamos multiplicando a primeira linha com essa coluna para dar 0, então vai ficar a primeira equação 4m mais 2n menos 4p igual a 0. Segunda equação 2m mais n menos 2p igual a 0. Terceira equação, que seria terceira linha com essa coluna, vai ficar menos 4m menos 2n mais 4p igual a 0. Tá certo? E nós podemos perceber facilmente o seguinte, que na verdade essas três equações é uma só. Porque se você tirar metade, metade, metade dessa primeira equação, você obtém a segunda equação. E mesma coisa, se esta terceira equação você dividir por menos 2, vai dar a segunda. Isso significa que, na verdade, né, na verdade, nós temos aqui uma única equação inequivalente. Isto é, a única equação relevante é essa daqui. 2m mais n menos 2p igual a 0. E nós percebemos de que temos aqui uma equação e três incógnitas. Isso significa que devemos ter dois parâmetros livres no conjunto solução. Dois parâmetros livres. Beleza? Então, isso significa de que, por exemplo, posso dizer que n igual 2m mais p. Então, o conjunto solução que eu V, que tem essa forma MNP, você pode escrever assim, ó. M é livre, né? N não, N depende de M e P é livre. Então, temos aqui o conjunto solução com dois parâmetros livres, que nós podemos separar convenientemente assim, M vezes 1, 2, 0, mais P vezes 0. Eu acho que eu escrevi aqui, cometei aqui um pequeno erro, um minutinho, desculpem. Aqui, né? Aqui, perdão. Seria 2m menos 2m mais 2p, né? Pronto. Então, refazendo aqui, aqui seria menos, perdão. Aqui seria, perdão, menos 2m mais 2p, certo? Então, aqui seria pronto. E aqui seria 2, né? E aqui seria 1, beleza? Muito bem. Então, com isso, o que estamos dizendo de que o autovector associado ao primeiro autovalor tem, na verdade, dois autovectores, que eu vou chamar de B11, vou chamar de B12, tá certo?
E note que estes vectores são linearmente independentes, pois eles não são paralelos, beleza? Então, temos a matriz A, tem autovalor lambda igual a menos 7, e esse autovalor menos 7 tem dois autovectores associados. Esse daqui e esse daqui, beleza? Na verdade, se pode dizer de que esses vectores formam um espaço vectorial chamado autoespaço associado a este autovalor, que no caso facilmente se vê que é um espaço de dimensão 2, é um plano. Esses dois vectores formam um plano. Okay? Então, rapidamente posso comentar de que o autoespaço associado a lambda igual a menos 7 é um plano, né? Em que a base desse plano, que eu vou chamar plano P, né? A base que gera esse plano é justamente o vector B11, o vector B12, beleza? Agora, nós podemos também calcular autovector para lambda igual a, deixa eu ver aqui, outro lambda é 2, né? Para lambda igual a 2. Essa conta, 2, né? Essa conta não vou fazer, certo? Porque é bem simples. Seria matriz A, autovector, autovalor, autovector, e a resposta, vou colocar imediatamente, que seria menos 2, menos 1 e 2, beleza? Ok, então, resumindo, minha matriz A tem autovalor menos 7 e tem autovalor 2. Aqui temos dois autovectores B11 e B12, tá certo? E aqui temos um autovector unicamente. Lembrando que o fato que existe dois autovectores, nesse primeiro caso, significa basicamente o seguinte, né? Significa que A vezes B11 igual menos 7 vezes B11. Similarmente, A vezes B12, né? É menos 7 vezes B12, tá certo? Ou seja, esses vectores satisfazem a equação de autovalores para A. Ok. Então, já respondemos a primeira pergunta. Agora vamos responder a segunda pergunta. A pergunta é, essa matriz A é diagonalizável? Para responder, vamos falar deste teorema. Esse teorema diz o seguinte, que uma matriz quadrada de ordem 3 por 3 é diagonalizável se somente se nós temos três autovectores linearmente independentes. Tá certo? Então, nós temos que verificar que os três autovectores que encontramos devem ser LI. Tá certo? Então, se o autovector B11, autovector B12, autovector B2, se esses vectores são linearmente independentes, então, com toda certeza, a matriz A é diagonalizável. Isto é, existe uma matriz P
que é justamente formada por B11, B12, B2, tal que eu posso fazer o seguinte, né? Multiplico a inversa de P, tá certo? Com A e P, e vou obter a matriz diagonal de A, que seria lambda 1 menos 7, 0, 0, lambda 2, que continua sendo menos 7, certo? 0, 0, e finalmente o lambda 3, que é valor 2, beleza? Então, essa coluna em que aparece o lambda 1 está associada a este autovector. Nesta segunda columna, ese autovalor menos está asociada a este autovector, y naturalmente esa columna tiene este autovalor lambda 3 asociada con este tercero autovector, beleza? Então, temos que respeitar sempre a ordem. Então, pronto. Então, como que a gente sabe que esses três vetores são LI? Então, a maneira mais prática de responder a essa pergunta é com a determinante. Então, vamos calcular a determinante da matriz formada por esses três autovectores. Se esses três vectores formam essa matriz quadrada, cuja determinante é diferente de zero, então nós podemos dizer de que estes três vectores, certo? Esses três vectores são linearmente independentes, beleza? Dito de outra forma, se essa matriz P tem inversa, né? Então esta operação está definida, ou seja, a matriz A é diagonalizável. Então, percebe que estão intimamente relacionados o fato de que A seja diagonalizável com o fato de que esses três vectores são LI. Pronto, então vamos calcular a determinante dessa matriz P, né? Então, determinante de P. Quem é B11, né? Nós podemos copiar. B11 está por aqui. 1 menos 2, 0. 1 menos 2, 0. E quem é B12? B12, 0, 2, 1. 0, 2, 1. E finalmente, o B2, que fica menos 2, menos 1 e 2. São os três autovectores que nos encontramos. E essa determinante simplesmente dá 9. Ou seja, diferente de 0. Portanto, esses três vectores são linearmente independentes. Então, isso daqui, ok. Nós podemos afirmar isso, tá certo? E, portanto, se esses três autovectores são linearmente independentes, então posso dizer que a matriz é diagonalizável. Então, segue que a matriz A é sim diagonalizável. Beleza? Ok. Agora, nós vamos responder a última questão. Quais são os autovalores e autovectores desta matriz? A inversa elevado ao quadrado. Tá certo? Ok? Para isso, nós temos que lembrar algumas propriedades de autovectores. Tá certo? Que é a seguinte. Se eu tenho uma matriz A, então essa matriz A tem um autovalor e um autovector.
Então, a propriedade diz que a matriz inversa tem que um autovalor inversa do anterior com o mesmo autovector. Beleza? Então, isso significa que se nossa matriz A tem autovalor menos 7, ok? Então, e autovalor 2, então nós podemos concluir de que a inversa de A tem autovalor 1 sobre menos 7 e 1 sobre 2. Esses são os autovalores de A inversa. Inclusive com os mesmos autovectores. Isto é, aqui os autovectores vão ser B11, B12. Tá certo? E autovector relativo a este autovalor vai ser justamente o mesmo autovector que antes. Beleza? Agora, outra propriedade. Esta aqui é uma propriedade, ok? E aqui temos outra propriedade, que se uma matriz A tem autovalor lambda, tem autovector B, então uma potência késima terá como autovalor a potência késima de lambda, onde lambda é o autovalor inicial de A, com o mesmo autovector, certo? Então, onde K é um número natural, certo? Então, aplicando isso, podemos afirmar o seguinte: se esta matriz, né, tem como autovalor menos 1 sobre 7 e tem como autovalor 1 meio, tá certo? E então, eu posso dizer de que esta matriz elevado ao quadrado terá os seguintes autovalores: menos 1 sétimo elevado ao quadrado, de acordo a esta propriedade anterior, e 1 meio ao quadrado. E digo mais, os autovectores são os mesmos. Então, se essa matriz tem autovector B11, B12, essa também terá B11, B12, tá certo? E esse autovalor também terá associado o autovector B2. Beleza? Então, em resumo, já para terminar, posso dizer de que a matriz A inversa ao quadrado tem seguinte estrutura: 1 sobre 49 como um autovalor, 1 sobre 4 como autovalor, com os seguintes autovectores: B11, que nós já conhecemos, B12, e aqui B2. Beleza? Então, essa seria a resposta para nossa questão que estamos resolvendo. Ok? Muito bem.